É. As fontes que a gente analisou para hoje abrem com uma cena muito vívida, quase cinematográfica. Nossa, com certeza. É uma imagem de abertura fortíssima nos textos. Sim, é a imagem de um grande guerreiro que retorna glorioso de inúmeras batalhas. A descrição aponta para alguém exausto, sabe? Com o corpo todo marcado pelo combate, sedento, faminto. E a expectativa natural que os tratados desenham para esse momento é bem óbvia, né? Exato, uma recepção de herói, tipo festa, muita reverência, os tambores tocando alto. Mas, ao cruzar os portões da cidade natal, o que impera é um silêncio absoluto. É um contraste brutal. Muito. As ruas parecem desertas e as poucas pessoas que cruzam o caminho desse guerreiro desviam o olhar. Elas encaram fixamente o chão. Nenhuma palavra é dita, nenhuma saudação. É uma atmosfera de um mistério muito denso e de muita tensão. E essa quebra de expectativa monumental serve como estopim perfeito para uma das narrativas mais densas que a gente vai explorar. A imagem desse silêncio perturbador é literalmente a porta de entrada para compreendermos uma teologia fascinante. Certo? E é com essa tensão no ar que iniciamos o nosso mergulho profundo de hoje. Nós reunimos uma pilha de fontes realmente incríveis, focadas em tratados teológicos e estudos antropológicos bem extensos. O material de primeira linha. Pois é. A nossa missão a partir desses textos é desmistificar uma das figuras mais complexas, instigantes e frequentemente incompreendidas do candomblé, que é Ogum Xurokê. E a ideia central dessas fontes é justamente desconstruir aquela leitura mais simplista, sabe? Aquela que diz que essa entidade representa apenas uma agressividade pura e desenfreada. Em vez disso, os autores revelam um arquétipo extremamente sofisticado. Um arquétipo que lida com justiça, comunicação e estratégia de ponta. O que é ótimo, porque o material fornece uma visão que é, ao mesmo tempo, panorâmica e muito cirúrgica. Sim, a gente cruza os dados da mitologia iorubá com a sociologia, e os textos se apoiam nas análises de estudiosos de peso, tipo Pierre Verger e Reginaldo Prandi. Além de estudos riquíssimos de liturgia comparada, né? A gente encontra aí um mapa completo sobre o comportamento humano. O grande objetivo dessas análises é extrair lições sobre essa constante e muitas vezes frágil negociação entre a ordem e o caos. Entender a gênese dessa divindade para muito além do senso comum. Então, vamos empacotar isso começando pelo básico. Lendo as anotações sobre a etimologia da palavra Xurokê, algo me chamou muita atenção. A raiz do nome, certo? Isso. O nome não é apenas um título. É uma pista gigantesca sobre a essência dessa figura. O texto explica que se trata de uma aglutinação de termos do idioma iorubá. E os prefixos são bem reveladores? Exatamente. O prefixo sorô remete ao ato de falar, de gritar ou de proclamar algo com uma autoridade inquestionável. Lembra quase aquele som metálico de um metal sendo forjado. E a palavra oque significa montanha, colina ou uma grande elevação rochosa. Então, juntando as duas partes... A tradução literal para algum soroquê seria aquele que grita no topo da montanha. E o mais revelador sobre esse nome é a sua conexão intrínseca com a topografia sagrada. A denominação define uma função territorial muito específica, sabe? Como assim territorial? É que no pensamento iorubá profundo, que é detalhado nas fontes, as montanhas não são enxergadas apenas como meros acidentes geográficos na paisagem. Elas são zonas de fronteira literais e místicas. Ah, o ponto de encontro. Exato. Elas representam a costura entre o Orum, que é o mundo espiritual e invisível, e o Ayé, que é o mundo físico e material. Então, quando as tradições dizem que esse Ogum grita na montanha, a gente está falando da proclamação da justiça divina. E de uma prontidão absoluta para defender as fronteiras da civilização. Isso mesmo. É como se houvesse uma preferência por habitar essas zonas liminares, né? Aquele ponto exato onde a floresta densa termina, a rocha nua começa e o caminho fica muito íngreme e perigoso para as pessoas comuns. O que faz todo sentido com o papel dele. Sim, porque os textos mostram que enquanto outras manifestações de Ogum, como Ogunye ou Ogunmeji, estão mais voltadas para a agricultura ou para a guerra de expansão dos grandes impérios,
Choroquê é o patrono da metalurgia num estado muito bruto, Ele é o sentinela isolado das fronteiras. o guardião que fica à margem. E, do ponto de vista antropológico, as fontes mostram que ele assume a postura daquele arquétipo clássico do herói solitário. Sabe aquele observador crítico que vigia e protege a sociedade, mas que escolhe não se integrar totalmente a ela? Sim, ele mantém uma certa distância. Uma distância muito calculada. Ele precisa dessa visão privilegiada e solitária do topo da colina para conseguir enxergar as ameaças se aproximando de longe. A dualidade entre o som fluido do grito e a estabilidade pesada da rocha forma a base de toda a identidade dele. Caramba, o que nos leva de volta àquela cena angustiante do começo da nossa análise. O mito, ou o Itã, que narra o massacre e o silêncio no reino de Ifê. Naquele momento de tensão pura. Sim, retomando a narrativa com os detalhes dos textos, Ogum entra em Ifê, e Ifê, para a cosmologia iorubá, é literalmente um umbigo do mundo, né? O berço da criação. A cidade sagrada. Isso. E ele se sente profundamente traído por aquele silêncio do povo. Ele esperava glória após proteger o território, mas recebe o que parece ser pura frieza e indiferença. O que fere o ego do guerreiro. Ferido demais. Cego por uma fúria incontrolável, a narrativa conta que ele saca seu grande facão de ferro e inicia um banho de sangue. Ele destrói as plantações pelas quais lutou, quebra os potes de água sagrada nas janelas E ataca indiscriminadamente. É uma cena de destruição sistemática e muito dolorosa. e a grande virada no texto, sabe? O momento de revelação dessa narrativa traz uma ironia muito trágica. Aí que está o ponto central. Não havia desrespeito algum por parte do povo. Nenhum. A cidade de Ifé estava, na verdade, sob a regência de um Odu Ifá. E para contextualizar para quem nos ouve, um Odu é um destino ou um preceito sagrado revelado pelo oráculo. Uma regra imutável para aquele momento. Exato. Naquele momento específico, o preceito exigia um silêncio absoluto. Era um período de jejum da fala e de meditação profunda em respeito aos ancestrais da comunidade. Ou seja, a fúria destrutiva de Ogum não foi motivada por uma traição real. Foi motivada por uma gigantesca e fatal falha de comunicação. Ninguém podia quebrar o preceito para explicar a ele o que estava acontecendo. Nossa, é uma passagem de arrepiar. O mito continua dizendo que, apenas quando amanhece, com a primeira luz do dia quebrando o silêncio do preceito, é que os anciãos da cidade saem para explicar a situação. O momento em que a realidade bate. Bate muito forte. Quando Ogum percebe a magnitude do seu erro e do horror que cometeu contra o próprio povo, ele é devastado por uma culpa paralisante e uma melancolia profunda. O peso da consciência. Incapaz de lidar com a própria vergonha e com o peso da espada manchada, ele abandona a civilização e ele se exila nas montanhas mais altas e inóspitas da região. E se conectarmos esse evento ao quadro geral da sociologia das religiões presente nas fontes, a gente percebe que esse exílio funciona como um rito de passagem super complexo. Uma purificação. Isso. É na solidão cortante da montanha que ocorre a purificação e a transmutação do personagem. Ele deixa de ser apenas o guerreiro conquistador implacável e nasce de fato como Choroquê. Ele assume uma nova forma. A decisão de falar alto, ou gritar na montanha, surge como uma garantia. Uma regra que ele mesmo estabelece para que falhas de comunicação e mal-entendidos nunca mais causem tragédias daquela proporção. Ele assume a responsabilidade de ser o guardião da comunicação clara, custe o que custar. É fascinante. O tratado antropológico traz uma descrição visual dessa transformação que eu achei impressionante. A estética ritualística, né? Ela é forjada nesse exílio. A tradição oral diz que ele se cobre com o ouro extraído das profundezas das rochas, e esse ouro é fundido com o vermelho do seu próprio sangue. Um simbolismo muito forte para as feridas infligidas à própria alma e consciência. Exatamente. E tudo isso entra em contraste direto com o azul profundo do metal frio das armas dele. É uma imagem que carrega muita dor, mas ao mesmo tempo muito poder. Uma estética que, segundo os autores, encapsula uma lição moral insubstituível. O mito ensina de forma brutal que a força bruta,
quando desprovida de sabedoria, de paciência e de comunicação, resulta apenas em destruição irracional. A força pela força não serve de nada. Pois é, a verdadeira elevação espiritual, que é simbolizada por essa subida à montanha, não vem da invencibilidade no campo de batalha. Vem de onde, então? Vem da capacidade dificílima de reconhecer as próprias falhas mais terríveis e transmutar a culpa numa vigilância compassiva e eterna. É a ética lidando diretamente com as consequências do uso desmedido da força. Caramba! Entender essa base muda completamente a perspectiva, o que nos leva a um dos pontos mais debatidos nas fontes, que é a encruzilhada de ferro e a relação extremamente íntima de Choroqué com Exu. O mensageiro e senhor dos caminhos. Sim, há uma frase muito popular mencionada nos textos, muitas vezes dita de forma até meio simplista, afirmando que Choroqué é meio Ogum, meio Exu. Como os autores desmistificam essa ideia de uma figura dividida ao meio? Então, o caminho que os gigantes da sociologia e da antropologia, como Pierre Verger e Reginaldo Prandi, tomam para explicar isso, afasta totalmente a ideia de uma dupla personalidade. Não é um caso de dupla personalidade, então. De jeito nenhum. No universo teológico iorubá, as divindades são entendidas como energias puras que interagem e se sobrepõem. Verger descreve essa manifestação como um estado de transe funcional. Estado de transe funcional. Interessante. Choroquê seria o ponto exato onde o vetor da força estrutural de Ogum encontra o vetor do movimento e da comunicação de Exu. Isso serve especificamente para resolver questões de urgência extrema. Uma parceria estratégica. Exato. E Prandi complementa mostrando que o guerreiro nômade, para conseguir sobreviver no desconhecido, nas montanhas e nas matas fechadas, precisava obrigatoriamente da astúcia, da onipresença e da funidez de Exu. Sem isso, a força de Ogum seria inútil no escuro. Aí que a coisa fica realmente interessante. Lendo os tratados, eu me deparei com uma analogia brilhante baseada na física dos materiais. A metáfora do ferro. Eu adoro essa parte. É genial. A ideia apresentada é a seguinte: se Ogum, em sua forma mais primordial, é comparado ao ferro puro, que é incrivelmente duro, severo e focado, um Ogum Choroquê representaria o aço carbono. Essa metáfora metalúrgica traduz a teologia com perfeição. Porque o ferro puro, apesar da dureza extrema, é paradoxalmente quebradiço se submetido a uma pressão contínua. Ele racha. Ele não tem jogo de cintura. Nenhuma. Mas quando ocorre a adição do carbono, que na analogia representa a energia dinâmica, caótica e veloz de Exu, O material ganha uma flexibilidade essencial sem perder absolutamente nada da força original. exato, a liga se torna capaz de absorver impactos que destruiriam o ferro puro. Teologicamente falando, Exu é essa adição química que fornece os olhos para enxergar no escuro e a língua para articular a estratégia letal de Choroquê. A força deixa de ser cega, como foi no massacre de Ifé. E passa a ser friamente estratégica. E as fontes detalham como isso se reflete diretamente na prática, né? Na forma como os rituais acontecem através do conceito de comer com Exu. Uma parte fascinante da liturgia. Os elementos sagrados oferecidos a essa divindade são todos desenhados para gerar uma agitação de energia brutal, enquanto outras qualidades de Ogum recebem oferendas com água fresca e mel para encontrar a calma e resfriar a forja. Choroquê exige estímulos em alta temperatura. Sim, os textos falam de oferendas que levam pimenta malagueta, pimenta da costa, azeite de dendê fervente para ativar o calor vital, e a cachaça, que atua como um elemento expansor de energia e saúda Exu. E a intenção de toda essa química ritualística é mantê-lo num estado perene de alerta e vigilância. Toda essa elaboração consolida uma parceria que cria uma força de vanguarda incomparável nas encruzilhadas e nos espaços não mapeados. Eles formam uma dupla imbatível, então. Sem dúvida, Exu atua como mensageiro hiperativo que mapeia o território e aponta a direção exata. Enquanto isso, o poder mineral pesado e estrutural de Choroquê avança removendo os obstáculos físicos implacavelmente.
É um equilíbrio operando em altíssima temperatura. E os autores ressaltam que ele desempenha um papel único. Ele impede que a ordem rígida e militar de Ogum se transforme em estagnação. E, ao mesmo tempo, impede que o movimento contínuo e o caos de Exu se transformem numa destruição desenfreada. O que nos leva ao próximo grande bloco da nossa pesquisa, que é a liturgia comparada. É surpreendente ler sobre como essa entidade transita de forma tão fluida entre as diferentes nações do candomblé no Brasil. A pluralidade das matrizes. A roupagem litúrgica, o idioma e a música mudam completamente. Mas a base, essa ideia central do ferro que protege e comunica, permanece intacta. Isso demonstra a complexidade e a resiliência de adaptação dos mitos africanos. Se a gente começar a análise pela nação Queto, que preserva as raízes e a tradição iorubá, encontramos Choroquê sendo reverenciado como um verdadeiro general. Um guerreiro de elite. Isso. A estética descrita nos terreiros de Quetu é focada no uso do azul marinho muito escuro, quase negro, frequentemente entrelaçado com contas vermelhas. Que servem como uma sinalização visual da presença inegável de Exuna. Exatamente. E a musicalidade é um ponto-chave. O ritmo que o chama ao salão é o aguerrê. Os textos descrevem esse aguerê de uma forma muito sensorial. É como uma cadência lenta, quase furtiva, típica de um caçador que não quer ser visto pela presa. Mas que pode explodir a qualquer momento. Sim, sob a menor faísca de tensão, o ritmo pode quebrar e virar rapidamente para o alujá, que é um toque frenético e explosivo, normalmente associado ao fogo de Xangô. No Quetu, o papel fundamental dele parece ser limpar o chão. Varrer as energias estagnadas, logo após a reverência inicial a Exu, o que garante que o axé, a força vital, possa fluir pelo terreiro sem nenhuma barreira. Mas e na nação GG? Porque, seguindo para essa análise, que possui raízes linguísticas, Fon e Ewe, o cenário descrito muda consideravelmente. Muda bastante. O nome Choroqué muitas vezes cede espaço ou absorve completamente as características da divindade chamada Gan. Gan. Isso. Os pesquisadores relatam que o culto GG possui uma obra de extrema severidade, um peso ancestral, é envolto em segredos muito profundos e rigorosos. A densidade do culto é voltada para as entranhas da terra, né? As roupas perdem um pouco daquele azul e adotam um verde muito escuro, quase musgo, misturado ao vermelho e ao preto. E o uso de grossas correntes de ferro torna-se muito mais proeminente. E a trilha sonora também muda de forma drástica. Em vez daquela cadência furtiva do caçador, entra o toque do adarrum. As fontes explicam que o adarrum é um ritmo tocado nos atabaques de forma extremamente frenética, ininterrupta. Desenhado especificamente para causar uma possessão imediata e vigorosa, chamando as divindades para a terra com muita urgência. E nessa tradição ele não é apenas o guerreiro que abre os caminhos, mas o grande transmutador da matéria. Ele é cultuado como o patrono absoluto dos ferreiros sagrados, sabe? Aqueles que detêm o conhecimento alquímico para forjar as ferramentas de todas as outras divindades. E, finalmente, quando os estudiosos observam a tradição de matriz banto na nação Angola, a perspectiva ganha novos contornos. O tom litúrgico se torna muito mais terroso. Ancestralmente enraizado. Diretamente conectado aos mistérios da floresta profunda. Ele é reverenciado sob o título de Nkosi, mais especificamente nas qualidades conhecidas como Nkosi Mukumbi ou Biorrole. E há uma beleza particular apontada nos textos sobre a nação Angola. A saudação principal a ele, Mbote Nkosi, não é um grito de guerra. Não mesmo. Ela carrega um desejo profundo de paz, saúde e prosperidade. Isso contrasta fortemente com aquela visão puramente belicosa que o grande público costuma ter. Desconstrói totalmente o estereótipo. Lendo as descrições da nação Angola, a gente vê que a estética também incorpora o branco junto ao azul e vermelho, buscando representar um equilíbrio muito fino entre os ciclos de vida e morte. E a movimentação corporal nos rituais acontece ao som das ngomas, os atabaques de tradição banto,
tocando ritmos hipnóticos, como o congo e a cabula. Que é bem diferente dos ritmos militares, né? Muito. A cabula proporciona uma dança mais sinuosa, que serpenteia pelo salão, lembra o movimento de quem corta o mato alto com um facão, num movimento que é ao mesmo tempo fluido e incrivelmente poderoso. Toda essa transição entre as nações reforça o que a antropologia chama de resiliência mítica. É a capacidade de um arquétipo sobreviver à travessia do oceano e se reinventar em diferentes solos, mantendo intacta a sua função central de proteção. Bem, a gente cobriu a mitologia original, a química da teologia e a riqueza da liturgia comparada. Mas um aspecto muito rico das fontes é como toda essa energia se manifesta no comportamento humano. Ah, o perfil arquetípico dos filhos de Choroqué? Isso. Longe de ser um horóscopo místico, isso é analisado como a energia da divindade colocada em movimento nas relações sociais diárias. Os textos descrevem essas pessoas como indivíduos intensos, donos de uma capacidade de trabalho inesgotável. Líderes natos. Sim, que assumem a frente naturalmente e que operam sobre um senso de justiça implacável. Precisavam desesperadamente de lideranças com essas exatas características. Para resistir e sobreviver num ambiente hostil. Exato. O perfil psicológico espelha aquela mesma liga de aço-carbono que a gente falou. A disciplina militar, o foco e a ética inegociável de Ogum, que são combinadas com a sagacidade rápida, a capacidade de adaptação e a inquietude constante de Exu. Os textos os descrevem como aqueles aliados de lealdade inquebrável, né? Protetores instintivos que assumem o fardo e fazem as coisas acontecerem quando todos os outros desistem. Só que a contrapartida apontada nos estudos é que, por terem essa sinceridade cortante como aço, frequentemente falando sem nenhum filtro social. E por terem uma intolerância visceral a injustiças. Exato. Por causa disso, são pessoas frequentemente marginalizadas ou incompreendidas. E as fontes fazem um paralelo direto com aquele mito que discutimos antes. A tragédia de Ifé. Isso. Eles podem ter reações que parecem desproporcionais ou explosivas se sentirem que estão sendo traídos, subestimados ou deliberadamente ignorados, revivendo o mito em pequena escala. Mas a literatura antropológica reforça que ter essa regência não é de forma alguma uma justificativa para a agressividade cega. Muito pelo contrário. O estudo dessas características mostra que se trata de um chamado muito pesado à responsabilidade. A força vital concedida precisa ser direcionada para proteger os mais vulneráveis e quebrar as correntes da comunidade. Não para criar conflitos por puro ego. O que nos traz a reflexão final sobre a aplicabilidade prática de mergulhar nesses textos. O que a gente faz com todo esse conhecimento? É a grande pergunta para quem nos escuta. Fica muito claro que a lição extraída dos mitos de Choroqué é extremamente moderna e urgente. Trata-se do domínio maduro sobre o próprio temperamento. O aprendizado contínuo sobre saber a hora exata de ser a montanha silenciosa, absorvendo o impacto dos problemas sem reagir. E saber reconhecer a hora exata de dar o grito necessário, com clareza, para estabelecer limites e proteger o seu espaço. A comunicação cristalina aparece como a ferramenta de sobrevivência mais importante para evitar massacres emocionais, né? Uma conclusão muito precisa. E, conectando isso ao panorama mais amplo, os textos sugerem uma provocação brilhante sobre a nossa era atual. Ah, sim, eu vi essa parte, é sensacional. Se a gente observar os atributos fundamentais dessa força, ele é o senhor imbatível de todos os metais, o grande patrono das forjas, das transformações químicas e das tecnologias de ponta. E, simultaneamente, por sua ligação com o Exu, ele é o guardião das rotas de comunicação. Exato, das conexões entre mundos distantes. Seguindo essa lógica teológica, para o século XXI, a infraestrutura da nossa sociedade ganha uma leitura totalmente nova. Uma leitura onde a presença dele estaria invisivelmente sustentando o mundo moderno. É genial.
Na sua essência física e química, essa união de metalurgia e comunicação é a exata força motriz que possibilita a existência dos semicondutores, Dos cabos submarinos de fibra ótica. dos satélites de metal em órbita e de toda a infraestrutura física que sustenta a internet e a transmissão de dados em nível global. Se a função dele é garantir que a comunicação atravesse montanhas e cruze o escuro sem interrupções, a provocação é profunda. Cada vez que a gente utiliza a tecnologia e o mundo digital para espalhar conhecimento embasado, Para quebrar o silêncio da ignorância, desmistificar preconceitos antigos e combater a intolerância, que é basicamente o que tentamos fazer com análises como a de hoje. As fontes sugerem que não estaríamos apenas navegando na internet, estaríamos simbolicamente empunhando a espada atualizada de algum choroquê. forjada agora não apenas em ferro, mas em dados, abrindo os caminhos para um futuro com menos mal-entendidos. É uma imagem absurdamente poderosa para encerrar as análises dos textos de hoje. Uma espada de ferro transformada em código e cabos de fibra ótica. Fica aqui essa reflexão para continuar ressoando com a nossa audiência. Até a próxima exploração das fontes.